Então, 10 dias de carga parada, de venda, Meu não Deus. conta, não. A primeira live que ela retornou, já fez R$24 mil em uma hora. As pessoas costumam usar muito intuição e a gente não gosta disso, a gente gosta de processo, né? O empresário que toca a empresa em cima de intuição, o cara tá fadado ao fracasso. Conserta sempre a turbina em voo, né? É. Então, bora. O Marketplace educou a gente. Quais foram os principais pontos aí que você viu de diferencial de antes e pós treinamento que você fez com a gente? De habilitar os meus analistas me deixa bem seguro de eu ter uma padronização operacional. Aqui a gente sempre, eu sou um cara de processo, porque eu sempre trabalhei na indústria, cara, e eu trouxe essa cultura pra cá. Então teve gente que não aguentou trabalhar com a gente porque achou que tinha regra demais. E porra, tem mesmo. No final, eu sei exatamente que se der alguma coisa errada, eu sei aonde qual é o parafuso que eu vou apertar. Né? Então, Exatamente. Essa cultura de processo, eu acho que casou bem com a filosofia que vocês têm, porque trouxe essa padronização também para a área negocial. Toda vez que a gente tem um parceiro como a Icon dando esse coaching também na parte de padronização, principalmente comercial, né? Pô, eu sou da época do Esquadrão Franco, pô. Eu tava na salinha que era isso aqui, entendeu? Era eu e mais 2 pessoas, né? Quando você começou no Esquadrão Franco, qual que era o faturamento e o tamanho da sua empresa? Só pra galera entender. Cara, a empresa agora, nesse formato, essa empresa, depois eu vou mostrar para você na apresentação sozinha, porque a empresa começou em 2019 no formato offline. Quando passou a pandemia, ela veio para esse formato, então 2021 foi o ano 1, a gente conta assim, né? Então no ano 1, a gente estava fazendo um MVP ali, foi 2 milhões, assim. Quando eu entrei no Esquadrão Franco, 2 milhões no ano. No ano. No ano. 2022, a gente já fez 6 milhões, aí já estava com o Esquadrão Franco. Aí a gente começou a ter que aprender a trabalhar direito, né? Porque logo de início eu perdi uma conta do Mercado Livre no primeiro ano. Essa conta voltou 3 anos depois, sabia? Sério? Curiosamente, do nada, assim. Do nada voltou. Voltou, e olha que naquela época, pô, e realmente a gente tinha cometido um erro, né? Apesar da gente já ter um outro treinamento trabalhando com a gente, não deu tempo de a gente absorver tudo, né? E a conta voltou, e é uma conta porque está super escalada também, porque a gente aprendeu, principalmente a ter cuidado com os índices, né? E ter agressividade de vendas e comercial dentro desse rigor. Exato. Então, por de lá para cá, o faturamento da empresa foi dobrando todo ano. Esse ano, particularmente, ele está triplicando em relação ao ano passado. Não que eu acho que o faturamento seja um fator preponderante para você dizer se o negócio está crescendo bem ou não, né? Mas tem formas também de você fazer o negócio crescer também segurando o faturamento. Eu diria para você que eu estou conservador. Você tem algum... Eu acho que o faturamento ele é um dos indicadores que tem que ser olhado, mas na minha visão, muito mais para fluxo de caixa do que até para saúde da empresa. Sim. Eu acho que o faturamento ele não dita se a empresa é saudável ou não. Pode ser até o contrário, né? Exatamente. Eu acho que às vezes as pessoas ficam olhando muito para faturamento e acabam esquecendo que o que dita a saúde da empresa é margem, é eficiência operacional, é custo. Não. Então, o faturamento ele é super valorizado na minha visão. Aqui tem um jogo nesse ramo que a gente está em eletrônicos e informática. O jogo é pesado do ponto de vista de faturamento. Se você não for relevante também, você não consegue acessar a negociação, não consegue ser relevante para o portal. Aí jogar com o faturamento como ferramenta de relevância. Como ferramenta para melhorar custo. Exatamente. Então, se você não tiver pronto para jogar esse jogo também, não entra nesse negócio. Porque você pequeno, você não vai conseguir se mover, né? Então, a gente já tinha entendimento desse jogo, foi nesse sentido. Mas, por exemplo, quando eu te falo que eu me sinto conservador nisso, a gente acompanha vários concorrentes que são nossos benchmarks, né? Então, eu tenho concorrente que no mesmo período cresceu 10 vezes mais do que a gente. Mas lidam com algumas questões tributárias e financeiras um pouco complicadas. Que não seguem o jogo dentro das 4 linhas. Então eu vou te falar que até às vezes segue, assim, é difícil eu conseguir avaliar isso, entendeu? Não estou dentro da operação do cara, né? Mas a gente tem acesso a muita informação de mercado, né? A gente vê quando o cara sabe quando a conta tá nível... fechando do jeito certo e não. Exatamente, esse é um ponto. O segundo ponto é o jogo financeiro, é uma informação que está aberta, tem sistemas ali para você ver. Então, assim, uma coisa que a gente sempre controla muito aqui, né? O nosso financeiro, é normal que um varejo de eletrônico tenha alavancagem financeira. Sim. É uma coisa normal, mas o que não pode é ter alavancagem financeira descontrolada.
em relação ao teu EBITDA e outros indicadores. Sim. Então, a gente conversa com muitos bancos aqui. Hoje mesmo veio um aí à tarde, né? E a gente costuma ter muita transparência e mostrar o nosso balanço, né? Desde 2023, que os 3 CNPJs aqui estão no lucro real. E a partir daí a gente passou a publicar balanço e a gente mostra os balanços para os bancos e para os parceiros que precisam analisar a saúde da empresa de uma maneira muito transparente. E eu falo também das questões de endividamento e tal, de uma maneira muito clara, porque a gente acompanha isso em relação ao faturamento, se está saudável ou não. Porque existe uma média de mercado que é aceitável. Sim. E a gente trabalha com essas médias também. Então, quando eu olho para algumas operações que cresceram demais, às vezes essa média não está muito saudável. Entendeu? E aí, assim, você quer esse jogo? Passou do ponto da alavancagem. Você quer jogar esse jogo muito agressivo? Porque aí o cara tá jogando um jogo ultra agressivo para ser mais rápido, para talvez abocanhar algumas oportunidades. A questão é que quando você virar, por exemplo, ano que vem, que você começa a implantação da nova legislação tributária, você vai ter que ter um outro tipo de olhar e rigor e outros processos. Vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo e, cara, de cara, eu não quero ser, como é que é? Tropeteiro dos infernos aí do Apocalipse, mas eu acho que já vai dar uma filtrada logo de cara ali numa galera boa, cara. Eu vai acho dar uma também. limpada. Eu acho também. E eu acho que os portais estão até preocupados com isso. Eu acho que eles... Sim, eu acho que os marketplaces estão preocupados. Eu acho que eu acho que assim, o jogo ele está ficando a cada dia que passa mais profissional. E o vendedor ele está meio que sendo obrigado a se profissionalizar. Primeira etapa da profissionalização foram os próprios marketplaces, né? Que na época começaram, em 2017, ali, 18 mais ou menos, começaram a exigir nota fiscal. Porque eu lembro que isso foi uma loucura. Um monte de gente falou, meu Deus do céu, agora eu vou ter que tirar nota certinho. Que hoje pra gente... O que parecia deveria ser uma coisa já do Exatamente, tudo bem. exatamente. Aí depois veio a questão também do fulfillment ser um grande diferencial. Então ficou mais difícil do cara também dar o jeitinho dentro do RP. E aí agora, depois o marketplace veio também com essa exigência muito forte de tempo de entrega. Então o cara teve que se arrumar na logística. Sim. Eu acho que agora a gente está numa etapa de profissionalização na estratégia de venda, porque o marketplace ele tá entregando um monte de ferramenta, tá deixando mais na mão do vendedor usar o marketplace para vender de forma mais saudável, melhor, que a gente vê Mercado Livre, Shopee principalmente vem liderando essas mudanças com... tô achando demais os cupons no Mercado Livre, na Shopee, lista de transmissão. Então, criaram uma data nova comercial, né? Criaram uma data nova comercial, que são as datas iguais. Uma Black Friday por mês, a gente garante. Acredito que vocês também têm uma grande alavancagem de faturamento nessas datas. Então, o cara que chega e só anuncia no Mercado Livre ou na Shopee e não entende a fundo todo esse mecanismo, ele fica para trás. E agora, essa reforma tributária vai vir para também dar mais uma boa limpada no cara que é desorganizado com balanço financeiro. Todo mundo vai ter que ter um bom financeiro dentro de casa. Sistemas, processos, né? A minha contabilidade mesmo, a gente tem uma contabilidade bem especializada, não fica nem aqui em São Paulo, fica lá no Paraná. Bastante especializada em e-commerce e em eletrônicos. Então eles já me avisaram, né? Dia 5 eu vou para lá, porque eles vão detalhar como é que vai ser todo o impacto operacional, porque você vai ter que reprecificar praticamente todo mês os teus produtos. Até que o ICMS seja substituído pelo IVA e pelo IBS. Sim. Né? Então, isso aqui mesmo a gente vai ter que treinar o nosso pessoal. Então, eu não consigo imaginar se o cara pelo menos não tá enxergando essa nuvem Ninguém tá. pesada chegando. Eu fiquei surpreso. O cara falou, cara, eu já falei com 2 advogados tributários essa semana. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Você tem procedimentos novos a partir do dia 1º de janeiro e os portais já estão com anúncio em vermelho, avisando, prepare-se para a nova tributação, prepare seus processos. O Mercado Livre está com esse anúncio numa tela laranja ou vermelha. Sim. Em todas as contas, né? E, quando você vai entender, cara, que realmente vai ter mudança de procedimento, alguém dentro da equipe, no mínimo, uma pessoa tem que estar treinada para fazer isso, para começar dentro dos RPs. Exatamente. Porque é capaz de você travar o faturamento. Exatamente. Então, eu estou super ligado nisso também, mas eu tenho certeza que as empresas que têm muito volume envolvido, já estão vendo,
Mas eu não tô vendo, assim, de modo Uma geral, movimentação tão grande. uma movimentação tão grande preocupada com isso, entendeu? A gente, na Icon, a gente tá bem atento. A gente já tem uma advogada tributarista que é parceira há muito tempo. Tem também contador que é muito experiente não só no marketplace, mas em outras indústrias, né? Para conseguir trazer ali e consolidar as melhores estratégias possíveis, porque quando a gente olha para o nosso custo, o imposto ele tem uma boa parcela ali. O lucro tá, muitas vezes tá ali, cara. Exatamente. Então, qualquer coisa, qualquer estratégia que a gente faça tributária e aumente a nossa margem 2%, 3%, ainda mais Às num vezes é volume lucro. grande, porra, faz muita diferença. Muita diferença. E você, até na tua operação, eu vejo lá que você tem menos produto comoditizado, mas você procura mais produtos diferenciados, né? A gente que é muito comoditizado, pô, a margem é muito pequena, mas assim, é muito mesmo. Você não tem muito espaço para errar. A gente tem regime especial tributário em 2, 3 estados, em São Paulo também. E mesmo assim, cara, de vez em quando a gente faz uma revisão de impostos e faz um monte de recuperação tributária. Porque na operação do dia a dia ali, muita coisa passa, mesmo sendo uma contabilidade muito sistematizada, que está o tempo todo olhando tudo. Mas é impressionante, o negócio vai ficando ali. E uma vez a por ano estrutura faz isso. tributária no Brasil é um manicômio. Se você der uma bobeirinha de 6 meses, tem um monte de oportunidade que você deixou passar e um monte de imposto que você pagou sem precisar. Cara, não, e quando você recupera, você fala, cara, que isso? Eu paguei isso tudo, sem olhar. E, cara, às vezes aquilo aí faz o lucro do ano. Depois eu te mostro um pouco disso também, né? Mas aqui eu vou isso, aproveitar o gancho, galera. Quem fatura acima de 100 mil reais por mês e quer ter um diagnóstico tributário na sua empresa, vou deixar um QR Code aqui, lê o QR Code, que a gente vai desenrolar isso daí. Mas para quem fatura acima de 100 mil reais por mês, nos marketplaces como um todo. Mas vamos lá. Marketplace, pode subir, Jotinho. O marketplace, eu falo que é como se fosse, ele não é uma lancha, ele é um navio de cruzeiro. É você começar, ele vai ligar o motor, ele vai aquecer, mas a hora que aquecer e aprumar... E vai, cara. Ele vai, né? E é ter essa paciência, às vezes, de início, mas depois que pegou a manha e entendeu o jogo, aí muito mais ter problema com gestão de estruturação da empresa para dar conta do crescimento do que se preocupar em vender. E as estratégias de compra, de negociação também, a gente começa a direcionar para alimentar essa estratégia, né? Então aqui a gente conseguiu trazer a galera, né? A gente tem 12 pessoas, algumas trabalham no trabalho full time, né? Mas aqui a área comercial trabalha toda junto, o tempo todo aqui. Aqui tem os analistas, né? O Renato lá é supply, né? A Monique cuida de saque. Então a intercomunicação deles é fundamental para o negócio funcionar, né? Cedendo na mão, né? Ah, sim. Ah, mas o espaço é bom, hein? Porque aqui a gente opera tipo uns 20, 30% do nosso volume, né? Basicamente a gente manda tudo pro full ou manda para as filiais, né? A gente tem Santa Catarina e Minas. Mas aqui a gente faz cross-docking para poder... Muito fornecedor não entrega direto. Uma grande maioria agora já se preparou para poder entregar direto nos fulls. Sim. Então você compra, o cara já despacha, entendeu? Pô, isso diminui muito o custo operacional, né? Pô, custo e tempo. Pô, cada dia que eu levo com a carga parada aqui é um dia menos de faturamento, é custo, entendeu? E inclusive a gente veio pra cá porque a gente tem um operador logístico aqui em São Paulo. Pra você ter ideia, ó. Por exemplo, vai chegar a carga. Lá nele, eu tinha que esperar a agenda da doca dele. Aí depois da agenda da doca dele, ainda tinha que esperar o tempo dele descarregar pra depois ativar no meu estoque. Eram 3 dias. Então você junta tudo isso aí, né? 3 dias pra você ter que ativar tudo isso ali. E às vezes também o prazo que você tem, que você vai economizar do fornecedor mandar direto pro full. Porque chega aqui, aí que eu vou fazer a agenda. Ou às vezes a gente fazia uma agenda meio casada ali, tipo assim, vou receber carga amanhã, eu já botava a agenda já pra depois de amanhã, entendeu? Mas e quando dava Quanto ruim? que você ganhou de time só do fornecedor mandar direto pro full? Cara, aí, porra, no mínimo 5 dias. No mínimo. Se acontece essa trajetória toda... Porque até o cara mandar pra cá, aí chegou aqui e você agenda. Depende da origem, entendeu?
Se o cara tiver, geralmente a gente manda tudo para Cajamar. Se o cara tá em São Paulo, que é uma coisa rara, né? A maioria vem de fora, 5 dias. Se o cara vem de Espírito Santo ou Santa Catarina, aí de 7 a 10 dias de ganho, entendeu? Então, porra, 10 dias de carga parada, de venda, Meu não Deus. dá conta, não. O boleto Boleto tá não vindo, para. né? Boleto não para. Boleto não para, E 10 né? dias de fluxo de dinheiro parado é muita coisa. Não, tá louco, né? Muita Aí coisa. a gente transferiu, a gente estava num outro escritório que era num prédio comercial. A gente ficou lá há muito tempo. E a gente tinha colocado o estúdio lá e tal para começar a testar, e a gente agora trouxe para cá. A minha esposa está fazendo as lives lá, aí a gente está fazendo Shopee, vai começar TikTok, né? Mas daí você já transferiu as lives pra cá. Agora já começou, já estamos na segunda. Daqui a pouco até tá subindo aí, que ela foi só tirar o carro. Aí a gente está fazendo o teste, né, para ver como é que enquadra melhor ali os produtos e tal, mas a gente já começou já com a Shopee fazer daqui. Se o Meli já tivesse, a gente já ia estar fazendo também, né? Mas aí tem a Shopee, tem o TikTok, tem o Instagram. E aí até legal, Cláudio, aproveitando. A gente sabe que, vocês se destacaram muito com live. Quais foram... Primeiro, qual foi a sacada de, aproveitar a live que o Marketplace ele fala que é extremamente importante, mas eu vejo pouco vendedor usufruir desse mecanismo de venda. Por que vocês começaram a... Cara, eu vejo assim, como você, por exemplo, esse negócio tem 5 anos, nesse formato de Marketplace, de e-commerce, né? O Marketplace educou a gente. Então, ensinou a gente a operar dentro de padrões rígidos ali, de qualidade, de controle, de atendimento ao consumidor, de não atrasar nada, né? A live, dentro de uma plataforma de Marketplace, é a mesma coisa. Te dá o dashboard, te ensina a operar, te dá ferramentas para você errar menos. Então, quando a gente começou a fazer live na Shopee, por exemplo, né? Teve live que já deu... a atriz da live aí. Vem que eu te apresentar o Thiago, que você não conhece. Olá, tudo bem? Minha esposa, sócia. Turma aí. Bom dia. Você que tá fazendo sucesso nas lives, então. Que isso, sucesso nada, a gente tenta. A gente tá aí encontrando a forma de falar com o pessoal. Tá indo. É legal porque depois que ela começou a pegar o formato também, né? Então você começa a ter também recorrência de gente que volta na live. Mas já teve live dando 15 mil pessoas na audiência. De 15 mil pessoas? Foi bem interessante. Aí depois a gente ficou um tempo sem fazer por causa dessa mudança aqui, a gente ficou um mês fora do ar. Aí a gente praticamente retornou tem uma semana, né? Eu fiz 3 lives de retorno até agora. Mas aí Não, deu... duas, verdade. 2 só. Hoje vai ser a terceira. Mas assim, a live agora tá voltando com menos gente, que nem anúncio, né? Tem que voltar a aquecer e tal, mas na primeira live que ela retornou, já fez 24 mil reais em 1 hora. Então se você fizer, se você botar essa conta, multiplicar por, sei lá, faz 3 lives, né, por dia, vezes 3 dias, vai fazendo a conta. A gente, aumenta muito o resultado da Shopee. E a Shopee tem uma vantagem, você faz a live lá, você pode não ter o ROI na hora da live, mas ela aumenta a audiência da live. E outra, o cara também, na live ele pode adicionar muito no carrinho, e aí depois o cara comprar, a gente mesmo fazer alguma estratégia de lista de transmissão, cupom pro cara de carrinho abandonado. Não, então tem várias coisas que depois, apesar de você não ter exatamente um CRM ali, mas você já começa a conseguir fazer coisas que você se relaciona com a base. Então, acho que é um exemplo bem sucedido ali do modelo de live que eles têm, né? Mas já está servindo de base para a gente alçar voos ali, Instagram, a gente já fez live simultânea, foi interessante também. Desafiador. Porque você não pode também ficar uma interrompendo a outra, né? São poucos diferentes. Então o TikTok tem live, eles até estimulam live, mas assim, a gente já sabe que o grosso do resultado tem vindo mais do grupo de afiliados, né? Então a gente está usando as 2 ferramentas agora. A TikTok não fez ainda, mas a gente já vai começar os testes já semana que vem. Entendeu? Boa. Mas então a empresa, ela começou em 2019 nesse modelo de negócio, que era um parceiro que eu tinha aqui, que é um distribuidor multinacional, e eles cuidaram da parte ali, esse projeto aqui de vendas de celulares refurbished, né?
E a minha parte do projeto era montar os pontos de venda em shopping e tal, né? E eles faziam toda a parte de suprimentos de componentes, né? Esse mercado estava bombando na época, né? Trocafone tinha captado 350 milhões, enfim. O projeto era realmente ficar grande nesse segmento. Legal. E aí veio a pandemia, então ficou impossível você operar. A gente tinha 2 negócios de shopping, esse era um. A gente tinha 12 pontos de venda simultâneos, né? A gente teve que parar tudo. E aí a gente se mudou para esse prédio aqui em Barueri mesmo, né? E começamos um negócio numa sala pequena ali, né? Não estava nem tão arrumado assim, isso aqui já era um segundo momento, mas para fazer o MVP do negócio, né? Eu já, de início, falei, cara, não vou fazer esse negócio em casa. Esse é para ser um negócio profissional, é para ser a minha empresa. E a gente foi para uma sala e começou a estudar como é que funciona o Mercado Livre, né? Nessa época eu nem... Na verdade, então, você começou no Marketplace devido aos problemas que você teve por não conseguir operar em shopping pela pandemia. Pela pandemia ficou impossível, porque os shoppings começaram a abrir e fechar, a gente até tentou manter os pontos de venda abertos, mas era operacionalmente inviável, a não ser que realmente você tivesse disposto a ficar com os pontos de venda fechados, pagando as equipes e os aluguéis e tal, para depois voltar Deus sabe quando. Sim. É muito surreal você pensar isso, né? E esse mesmo parceiro, cara, ele acabou ajudando a gente porque ele também importava umas marcas gamer com exclusividade, tipo o Corsair e tal. E aí ele direcionou esses produtos pra gente e a gente começou a fazer a venda desses produtos em Marketplace. E aí foi legal porque, quer dizer, Deus me livre de falar que esse período foi legal, né? É sempre difícil falar desse período, né? Mas foi o gatilho pra gente realmente começar a aprender a vender produto através do e-commerce. Isso porque eu tinha já um histórico de ter feito isso em 2003, mas isso é uma outra história, depois eu conto. E aí a gente começou, de fato, a ver como é que funcionava, né? Nem era o Mercado Livre principal, tá? O principal era Americanas.com. Pô, Americanas era muito forte, né? Cara, incrível. A gente vendia uns mouses de R$800, teclado de R$2.000, umas coisas caríssimas e vendia muito no Americanas. O Mercado Livre entrou depois aos poucos, eu até achava que não ia vender, porque eu achava que o público do Mercado Livre estava mais atrás de coisas com um ticket médio menor. Sim. Né? E aos poucos, realmente, a gente acabou operando em mais de um marketplace, vendendo marcas gamer, né, como HyperX, Corsair, Redragon, Razer. Acabou que a gente formou um DNA muito forte aqui, né, na parte de informática para público gamer. Depois de mídia, muito forte, que ainda é o nosso carro-chefe ali, né? Nintendo, Microsoft, Sony, Warner. E aí a gente começou a diversificar um pouco das categorias, mas dentro de uma lógica de um ecossistema de eletrônicos e informática, porque também estava ligado no meu background de indústria de eletrônicos e tal, né? Então a gente começou a penetrar mais com essas marcas, com fornecedores também que viraram parceiros muito estratégicos, né? Então o nosso negócio de revenda, ele está num lugar onde o mercado fornecedor, a cadeia fornecedora é bilionária, o menor cara que fatura aqui não fatura menos do que 2 bilhões por ano, né? E do outro lado eu tenho os marketplaces. Então você está no meio desse fogo cruzado ali, né? E aí eu vejo que tem muita gente que fala que a revenda no marketplace ela vai morrer. Eu acho que isso é bem polêmico. E aí, porra, você que joga muito bem esse jogo, eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso também. Eu acho que vai ter uma solução pelos pontos que eu já te comentei, mas não é porque o modelo de negócio não é bom, né? Porque em qualquer ramo de negócio você tem muita gente que age muito pela intuição, pelo impulso ou por achar que é fácil. O cara esquece que você vendendo no marketplace não é um videogame que você faz de casa. Você tem que montar uma operação de varejo. Uma operação profissional de varejo. O que a indústria precisa para se comunicar melhor e te ajudar nas oportunidades é ter do outro lado um interlocutor que sabe se comunicar profissionalmente. Exato. Então, se você não sabe se comunicar profissionalmente, você não vai conseguir fazer deals profissionais com empresas desse tamanho. Você vai pegar os caras que também são amadores, que são sub de alguém, que já não tem mais a margem para te dar a margem correta, e você vai descobrir isso depois que o teu capital está todo comprometido com o estoque precificado do jeito errado. Exatamente. E aí, porra, agora eu adquirir consciência já está com um prejuízo enorme para administrar, né? Então, eu acho que vai ter sim uma seleção, porque ainda continua muito gente entrando no mercado com essa cabeça. O seller entender que o marketplace é um grande canal de venda, e aí, para mim, a moeda de troca que ele tem jogando bem esse jogo é o volume. Então, você vai ter volume de vendas, só que o volume ele também é perigoso.
Você não pode ficar errando em alto volume, porque qualquer erro pequeno ele vai ficar grande como consequência. Só que o grande volume de vendas interessa para a indústria a partir do momento que você seja um vendedor também organizado, profissional e que saiba se relacionar. Exatamente. E aí sim a revenda ela fecha a conta, porque você acaba virando um personagem importante para a indústria. Tem essa área aqui, ela tem 600 metros. Aqui onde você está vendo essa cortina preta, eu tenho espaço para mais 500 metros. Tem um estúdio de produção aqui e eles produzem coisas incríveis, assim. O Grupo Primo vem aqui sempre, o Marçal, cantor sertanejo, campeonato de game, porque eles têm uma arquibancada. Onde você está vendo essa cortina, tem uma arquibancada gamer, um estúdio incrível na frente. Eu vou te mandar um link, sério. Coisas maneiríssimas. De vez em quando tem uns malucos aí, com várias de escambau aqui do lado. Mas aqui, dali pra trás, é de vocês ou não? Você alugou daqui pra frente? E eu tenho essa opção depois, entendeu? Entendi. Pra poder... Porque, cara, na verdade, assim, a gente quando alugou isso aqui tem 600 metros. Quando você verticalizou, eu ganhei mais 2.500 metros. Sim. E, na verdade, o que eu falo, pessoal, a meta de vocês é olhar isso aqui sempre vazio. Aqueles slots lá em cima estão vazios porque vai chegar o nosso container. A gente importou cadeira gamer com a nossa marca. Então vai chegar daqui a mais uma semana. Então os slots já estão prontos para receber, porque vem uma carreta e tem que chegar e... Tem que chegar e já dispensar. Chegou aqui, tem que... Então daí além desse espaço aqui, que eu vi que o pessoalzinho ali da expedição fica ali, aí tem o escritório lá em cima. E lá em cima a administração, isso foi ótimo, porque a gente estava num prédio comercial que a gente tinha escritório, a gente tinha três salas e 3 andares lá. A última sala a gente tinha acabado de reformar. Pô. Acho que ele ficou, o quê? 2 meses, né? 40. Que a gente usou a sala reformada. Ficou lindo lá. Só que acontece o seguinte, quando o meu parceiro, que é um distribuidor que estava aqui, falou que isso aqui é vagar, é muito difícil você conseguir um espaço desse tamanho aqui. Geralmente você consegue, assim, 3.000 metros e 5.000 metros. Eu não precisava desse espaço. Falei, cara, eu vou pra aí agora. Já mudei e falei, mas é a reforma. Fazer o quê? Vou fazer o quê? O cara ganhou. Então, pô, acho que pra gente foi maravilhoso, cara, porque a gente tá com tudo aqui na mão, sabe? A gente consegue saber o que tá acontecendo na logística, conseguiu esses dias que eu te falei ali, né? E os analistas também, cara. Tem dúvida, assim, como é que é um produto, já desce e já abre. E margem, que é um problema desses produtos que são mais commodity, com marca grande. Como que vocês aprenderam a trabalhar, mesmo tendo uma margem mais apertada? Então, Thiago, o jogo é o mesmo para todo mundo. Então, eu tenho marcas aqui que a indústria me fornece, ela mesmo está operando dentro dos canais. Mas, como as minhas lojas estão bem ranqueadas, acaba que a oportunidade é muito parecida. Né? Onde ela não fica parecida? Por exemplo, se eu não tiver gerente de alguma conta, ela não... Alguém pode ter uma vantagem maior do que a minha. Né? Então, e aí é um jogo de relacionamento com os marketplaces. Cara, é jogo de relacionamento total, né? A gente está num mercado... O nosso principal mercado aqui é game, né? Então, você vê controle, console. Agora a gente entrou nas campanhas da Sony e da Nintendo para venda de console. Então, tem um programa lá, entendeu? Específico para fazer as ofertas no mercado, porque essas marcas fazem muito bem de querer ter o controle de quem vai ter oferta para colocar no mercado ou não. Né? E graças a Deus, a gente, por conta do nosso trabalho ser muito sério, de atender sempre ali a política de preço deles e estar sempre em contato, e eles têm facilidade também em falar com a gente quando eles enxergam algum problema, algum anúncio nosso, a gente acabou ganhando esse espaço ali de estar junto deles nessas campanhas. Mas se você não está dentro, a dificuldade é enorme. Porque, exato, cara, os descontos que eles patrocinam, ou você está dentro do programa ou você está fora do mercado. Né? Então, assim, a margem depende muito dessa recomposição, desse lado, e também depende das negociações. Os meus analistas aqui, geralmente eu costumo trazer analista que a gente geralmente treina em negociação. Porque o treinamento técnico, por exemplo, eu faço contigo. Né? O Carlos lá fez o treinamento do pessoal todo aí. Né? Principalmente no Mercado Livre. Mas a negociação... nu e cru, é no dia a dia. Exatamente. Porque a gente fica o tempo todo, né? O Vinícius, que é o coordenador, daqui a pouco a gente vai lá em cima conhecer ele, ele está o tempo todo monitorando como é que está a negociação dos grupos. Né? Cada analista ali tem 2, 3 portais ali
que fazem a negociação. Exatamente para monitorar como é que está o nível ali do approach, se está negociando dentro dos padrões certos, né? E são padrões de mercado, cara. Eu passei, 22 anos da minha vida na indústria de eletrônicos, então a minha vida era negociar, eu sempre fui do comercial. Eu trouxe um pouco também do meu DNA para cá nesse sentido, entendeu? Então eu contrato gente de mercado. Geralmente quando eu vou procurar alguém para trazer para a empresa, eu procuro alguém que já tenha tido muita experiência com negociação de estoque, ou no B2B, ou no B2C, porque ferramenta, se você tem bons parceiros para poder treinar, você ensina. Exatamente. As ferramentas dos portais, você concorda? Concordo. E aí eu queria saber, Cláudio, até aproveitando que você comentou da parceria que a gente fez, quais foram os principais pontos aí que você viu de diferencial de antes e pós o treinamento que você fez com a gente? Cara, eu acho que esse negócio ali de habilitar os meus analistas me deixa bem seguro de eu ter uma padronização operacional. Porque acho onde que o pessoal... Assim, é difícil você julgar o momento de cada um, né? Quando o cara entra numa empreitada dessa, né? Mas aqui a gente sempre... Eu sou um cara de processo, porque eu sempre trabalhei na indústria, cara, e eu trouxe essa cultura pra cá. Então teve gente que não aguentou trabalhar com a gente porque achou que tinha regra demais. E, porra, tem mesmo. Então, regra demais... E tá tudo certo. E tá tudo certo porque esse é o caminho. Porque às vezes você fala, não, tá burocratizando demais. Eu falo, não tem problema, cara. Porque no final, eu sei exatamente que se der alguma coisa errada, eu sei qual é o parafuso que eu vou apertar. Né? Então, Exatamente. Essa cultura de processo, eu acho que casou bem com a filosofia que vocês têm, porque trouxe essa padronização também para a área negocial. Porque é fácil você ter processo logístico. Né? Você tem a BNT para te dizer como é que você tem que operar, você tem já sistemas que te obrigam a operar em determinado momento. Por exemplo, aqui a gente não botou ainda, mas cada slot desse aqui está espelhado no meu sistema de WMS. Então, a gente está esperando chegar, vão ter as plaquinhas, né? Então o operador vem aqui, já vai pistolar diretamente onde ele tem que pegar o produto na hora da separação, na hora da conferência também ele pistola de novo. Então, assim, você tem tudo amarradinho, o sistema te obriga a entrar nesse processo. Mas quando você chega na área negocial, quando você chega na área comercial, cara, você tem que ter os processos também, né? O que você faz primeiro quando você chega no escritório? Né? O que você vai ver primeiro no portal? O que você vai analisar? Você vai analisar? Vai analisar ads? Vai analisar o quê? De que as forma? Ferramentas para aumentar tráfego orgânico? Vai olhar a concorrência. Vai olhar a concorrência. Quais ferramentas, como mexe na ferramenta. Então, quando você olha, você tem um calhamaço assim de processos que não vão te engessar, mas vão te deixar seguro ali para você fazer o dia a dia. Então, assim, te respondendo, eu acho que nesse ponto, não só nesse e outros, mas esse acho que foi um ponto alto ali do treinamento da nossa equipe comercial. E é bem essa a nossa pegada, assim, porque eu sempre falo que a gente não tá jogando o jogo de quem quer renda extra, de quem é aspirante a empreendedor. Eu acho que o jogo da Icon é pro cara que quer vir pro digital, já é fabricante, já é lojista, já tem produto, tem uma estrutura no off, quer vir pro digital via marketplace. E também pessoas como você, que já fatura alto, que já tem ali o negócio muito bem estabilizado, querendo crescer de forma mais eficiente. E a eficiência, ela vem depois da padronização. É impossível você ter um negócio eficiente e desorganizado. Porque é exatamente o que você falou. A partir do momento que você cria os processos e entende todo o passo a passo, fica fácil de a hora que quando acontece o erro, tem queda nas vendas, você consegue identificar de forma muito rápida onde está o problema e corrigir esse problema para as vendas começarem a aumentar de novo. E não só venda, né? Margem também está muito ligada à eficiência da estratégia de venda. Cara, eu tava vendo... eu tô sempre assim, olhando a pessoa falando no mercado e tal, né? Uns caras ali também que são referência e tal. E tem um negócio que eu concordo, cara. Por exemplo, um negócio como esse aqui, que é uma revenda de eletrônicos, que você mesmo falou, meio que são commodities, né? Então, assim, a caixa da marca tal, ela é a mesma caixa para todo mundo. Então, quem tiver mais vantagem ou de entrega ou de preço, não necessariamente de preço, mas às vezes você tem uma vantagem ali do tempo de entrega. Por exemplo, a gente tem 6 operações de full em 6 contas de marketplace diferentes, né? Então, eu tenho essas contas estão em São Paulo, mas eu tenho conta em Santa Catarina também. Então, de alguma forma, eu estou perto do cliente. Isso, às vezes, é uma vantagem que não me obriga a ter o melhor preço. Exatamente. Isso é um detalhe, né? Eu tenho a operação de flex aqui,
e já estou vendo para estender essa operação de flex para o interior de São Paulo, com outro parceiro, onde eu vou terceirizar parte do meu estoque. Por quê? Eu saio do meu raio de 150 km a partir daqui e crio um outro raio de 150 km para dentro de São Paulo. E aí você usa a própria estrutura do marketplace para aumentar o seu raio de entrega. Exatamente. Você não engessou, tô aqui em Barueri, vou ficar só aqui. Não, vou criar um outro mecanismo para aumentar o raio de entrega e, Exatamente. consequentemente, ter uma logística melhor usando a própria logística do marketplace. Que com certeza vai ser muito mais eficiente que a minha, porque assim, eu não tenho paixão por ter coisas, por ter estruturas físicas próprias, nem nada disso, né? A gente tem esse espaço aqui porque pra gente vai fazer aquela economia de dias que eu te falei. Eu recebo mais rápido, ativo mais rápido, faço meu cross-docking aqui mais rápido para mandar para os fulls, me dá excedente de eficiência. Mas não é por isso que eu estou pensando em ficar abrindo CDs próprios mundo afora, né? Sim. Eu tenho um parceiro em Santa Catarina, que o trabalho do cara de expedição, o padrão de qualidade dele é igual ou melhor que o meu. Então, o que eu faço lá de expedição, a gente controla daqui, porque a gente tem um hub do sistema dele lá para controlar. Cara, eu fico muito tranquilo em fazer isso lá, assim como também em Minas também a gente trabalha com um parceiro grande, que tem operações em vários estados. Ele também está acostumado a fazer. O meu nível de problema lá, é igual o meu aqui, muito baixo. Bem baixo. Muito baixo, porque a gente controla pelos índices dos próprios portais e esse SLA já está no meu contrato com eles. Então, o SLA do portal é o SLA que está no contrato. Não dá nem para o cara brincar se ele não tiver competência também para fazer um negócio. Sim. Então, o que tem que acontecer na hora que você expandir um negócio é procurar gente que vai trabalhar no rigor de qualidade igual o teu, no rigor de processo igual o teu, e aí você não precisa ter nada próprio, você pode terceirizar tudo se você quiser. Boa. Mas tem que ter esse cuidado, né? Boa. Então Muito essa bom. filosofia aqui também, né? Eu acho que foi ótimo você tocar nesse ponto, que acho que é até uma mensagem para a indústria, né? Eu tenho visto algumas indústrias testarem no limite a participação direta, desintermediando todos os canais de venda para chegar ao consumidor final. E acho que é legítimo tentarem, mas muitas já chegaram à conclusão seguinte: isso não vai resolver o meu problema. Não. Porque o nível de escala que uma indústria tem, e principalmente as indústrias multinacionais e as grandes, que vão aumentando suas escalas por meta, e a meta muitas vezes vem até de fora do país, cara, ela não vai conseguir resolver o problema dela Vendendo direto. só vendendo no B2C. E ela tem que respeitar a margem dos canais que vão ajudá-la a escalar ainda mais. Tem indústria que a gente está começando a conversar que começou aqui no B2C, deu um passo atrás e agora começou a selecionar sellers para poder fazer o desenvolvimento da sua escala. Eu estou ajudando muito a indústria a fazer esse novo plano de negócio, que eu acho que é isso. O negócio é o mesmo, é produzir e vender. Não mudou. Isso é há anos dessa forma, sempre foi. O que mudou é o meio, que antes o meio era muito claro. Indústria, distribuição, aí uma distribuição muito grande, às vezes ia para uma distribuição pequena, e aí os revendedores, e a distribuição grande para grandes revendedores. O marketplace ele deu uma bagunçada no jogo, porque muito cara pequeno que comprava da distribuidora pequena começou a vender no marketplace, ficou grande ao ponto de, às vezes, ter volume de faturamento maior do que uma distribuidora grande. E isso deu uma mudada no jogo. Então, a gente ajuda também a indústria a dar uma organizada nas regras de negócio para entender como fazer essas pontas que já acontecem há muito tempo, né, que é produzir e vender para o cliente final, de forma mais organizada, e é aí que moram as grandes oportunidades. E é o que a gente já falou também aqui. O mercado ele ainda é muito amador, ainda não sabe, a indústria não sabe como jogar o jogo, o seller não sabe. Então quem estiver preparado com certeza vai conseguir crescer muito. Então, e a indústria, toda vez que ela tenta jogar o jogo de fazer a venda direta do B2C, é tão gigantesco esse processo e ultra pulverizado, está totalmente fora do DNA da indústria. Sim. A indústria, como o próprio nome diz, né, está lá para fabricar produtos. Então, depois ela tem que entender como colocar esse produto na mão de um consumidor final de uma maneira ultra pulverizada num país continental como o nosso, por exemplo, cara. Ela sai totalmente do core business dela, não é natural. Em nenhum mercado onde você vai pegar uma multinacional, ela não opera assim em mercado nenhum. Sim. Não é normal fazer isso, né?
E aqui está acontecendo, às vezes, esse equívoco. Às vezes, algum executivo local acha que é saudável fazer isso, depois vai ter que dar um passo atrás. E as indústrias nacionais veem que tem uma falsa oportunidade de margem que elas vão capturar. Em contrapartida, elas vão ver que isso vai limitar o crescimento delas até um certo ponto, já tem essa experiência que estão aí. Ou pior, algumas vão ver que elas não vão conseguir depois retornar e vão levar muito mais tempo para reconstruir toda aquela cadeia de distribuição que ela precisaria ter para cumprir o crescimento dela. Boa. Então, acho que isso realmente é um ponto de atenção para as indústrias e para os distribuidores também, que hoje muita indústria tenta desintermediar o distribuidor. Ter distribuidor, às vezes, resolve problema de crédito. A gente, às vezes, opera com distribuidor porque a indústria esgotou o nível de risco que ela pode tomar com A ou com B e passa para o distribuidor essa missão. Sim. E ele cumpre essa missão e a indústria garante o volume dela, que ela teria que vender ali, que não venderia se não fosse pela ajuda do distribuidor, principalmente nesse aspecto de crédito. Sim. Tem isso direto também. Boa. Então a gente está bem concentrado agora nesses 5 portais, né? Que são realmente os protagonistas aqui. No Mercado Livre a gente está operando ali com 5 contas, né? Nós somos um grupo econômico de 3 CNPJs. Existe uma razão para que cada CNPJ tenha o seu papel dentro do grupo, mas cada conta que a gente opera, a gente toma cuidado com a linha de supervisão que a gente vai dar, principalmente na parte de qualidade, dos indicadores de qualidade, de segurança para o consumidor, do nosso saque, tudo a gente tem esse cuidado com essa métrica, né? Então, mas a gente conseguiu crescer bastante nesses portais, em todos eles praticamente a gente já tem gestor, né? Por incrível que pareça, não no Mercado Livre, que eu te falei, né? Vamos resolver isso, Se Deus quiser. Mas assim, a gente tem muito potencial em todos ainda, porque a gente vai operar cada vez mais dessa forma profissional, com processo na frente. Né? Independente disso, desde o B0 a gente tem o nosso site. O nosso tipo de produto ele tem uma característica que ele atrai muita fraude. Né? Às vezes o cara compra um controle novo, a gente só trabalha com produto original, e com nota com tudo, e devolve um produto falso. Ou ele pega um PS5, ele abre o PS5, tira todos os componentes e devolve ele totalmente oco pra gente. Meu Deus. Se a gente não estivesse operando com os parceiros, que são os próprios donos das marcas, eu teria tido muito problema. E os portais também são muito sérios em relação a isso. Mas quando você está operando com a tua operação própria de site, cara, você passa no teu antifraude, já era. E a gente já teve muito problema com isso. Então aqui a gente está reestruturando o pensamento, a gente entende que a gente tem que ter o canal certo, mas talvez o site seja só um liquidador. A gente está mais pensando em ir para a linha de live, de afiliados e liquidar a operação no site, porque a gente filtra. O site fica tipo um outlet. Fica tipo um outlet, a gente vai filtrar o público que a gente está trazendo através dos micro-influencers que vendem nesses canais. Então esse que é o pensamento. Muito bom. Mas de qualquer forma a gente está testando todos os canais possíveis, né? A gente já tem o nosso estúdio experimental aqui, né? Hoje, se der tempo, se vocês tiverem tempo ali, a gente queria mostrar como é que está operando nessa live, né? Algumas plataformas estão bem estruturadas para isso, né? Outras a gente ainda não conseguiu entrar com essa facilidade, mas a gente vai entrar em todas que abrir espaço. Vamos entrar. Olha, gente, hoje a gente está com visitas ilustres aqui. Eu não vou dar o tour para vocês, mas a gente está com visitas ilustres aqui no estúdio com a gente. Mas eu vou continuar fingindo que eles não estão aqui e vou continuar falando com vocês, tá? Olha, isso aqui é uma coisa que eu vou reclamar com a Gabo. Vou reclamar, sim. O que adianta você ter um produto que você não coloca direito na caixa? Uma caixa feia dessa? Eu não gostei, Gabo. Vamos melhorar. Olha isso, gente. É uma air fryer. Olha o tamanho. É easy. Olha o tamanho do meu colo, olha. Bebê de colo. Sim. Você que mora naquele apartamento. A produção já colocou... Gente, não, olha só. A produção tem certeza? É sério? R$169. Gente, eu tava aqui falando com vocês... Isso não é o futuro. Isso, por exemplo, em ambientes de e-commerce mais desenvolvidos como a China, isso é fundamental e indispensável. É o natural. Se você não fizer isso, você está morto. Você não compete, né? Mas a nossa estrutura aqui também é uma estrutura enxuta, muito objetiva. Aquilo que é possível terceirizar, a gente terceiriza, mas também com muita qualidade, né? Então, o jurídico, contabilidade digital vem de fora, mas o que é core business está aqui, né? O marketing, a venda, a curadoria de produtos, o supply, é tudo aqui com a gente e se intercomunicando o tempo todo. Core business não se terceiriza. Eu acho que essa é a minha tese, assim, nunca
Nunca pode terceirizar o que é core business. Mas assim, a estrutura logística, ela segue a lógica que tem feito as operações hoje alavancarem, né? A gente tem o nosso storage aqui no nosso CD, que agora é próprio. Ainda assim, eu tenho um parceiro para, por exemplo, vou receber carga muito grande. Em vez de eu colocar nesse ambiente aqui, eu coloco o terceirizado do parceiro aqui e vou trazendo aos poucos, porque aqui a gente faz todo o manuseio de preparo de carga para as operações de fulfillment, que hoje são 6. Né? A gente tem 2 do Mercado Livre, a Magalu, a Via, a Shopee, que entrou, e está faltando mais uma aqui que me escapou aqui, aí a Amazon. Então, são só as básicas. Todas estão tentando, outras ainda estão tentando abrir, mas essas são só as básicas. Né? Eu nem tenho, eu tenho 5 contas de Mercado Livre e tenho 2 operações de fulfillment. Agora abriu de Santa Catarina. Então vou ter que aprender a operar fulfillment fora do meu estado, da minha matriz. Né? Então tudo esse aprendizado que a gente trouxe para dentro de casa, porque está tudo terceirizado. Então a gente controla tudo daqui também. Né? Aqui até um pouco dos nossos parceiros, né? Em Barueri. Aqui era como era no nosso prédio lá, a gente tinha um estoque de pronta entrega para Flex. Flex hoje para a gente é tipo 12% do negócio. É uma modalidade que está crescendo muito, né? Aqui os nossos outros parceiros, né? Em Santa Catarina e em Minas. Aqui é como era aqui. Essa bagunça aqui está organizada agora, né? Mas só para a gente ver a capacidade de estocagem que eu tenho aqui, né? Então aqui a gente dá para botar 300 posições de pallet aqui, por exemplo, entendeu? Que dá para a gente operar na boa ali uns 30% da nossa operação, né? Nesse condomínio aqui que é bem seguro, né? E aqui a gente tem um grupo econômico, né? Que é um desafio para os bancos também e para os, vamos dizer assim, seguradoras conseguirem dar equilíbrio nisso. Porque você também não pode dar crédito demais no lugar quando você tem que alimentar as contas que estão ligadas em todas elas. Então, cada Até empresa porque você tem não uma pode filial. comprar por um e vender por outro, né? Tem que Não ser pode tudo muito fazer bem... isso. Não, você pode fazer isso, mas você vai ter um custo de transferência. Vai. Né? Você tem um custo de transferência e depois você tem um rebote na operação de volta de caixa, porque aí você tem IOF sobre mútuo, enfim, tem todo um inferno que você tem que planejar uma complexidade de gestão bem aguda. Bastante aguda, exatamente. Né? Então a gente também tem tido cuidado com isso. Quando começou, essa empresa comprava pra caramba, porque ela já tinha linhas de crédito abertas. As outras foram entrando, foram recebendo estoque, vendendo mais, com menos estoque, a gente depois teve que acertar toda essa parte contábil aí para não ter problema, né? Então aqui é a nossa curva de crescimento ao longo do tempo, né? Ali a gente mediu até julho de 29, né? Basicamente, a gente foi dobrando de tamanho até 2024 e de 24 para 25 a gente está triplicando de tamanho. Não é que a gente tenha pensado nisso, mas a gente viu que a maturidade trouxe as oportunidades. Sim. A gente falou, bom, acho que a gente pode agora aproveitar essas oportunidades para dar um estirão de crescimento. Então a gente se sente bem na adolescência, sabe? Nem é adulto e nem é criança, tá aquele bigodinho ralo aqui. Então a gente tem que acabar de completar para a gente chegar na maioridade ali realmente como uma empresa posicionada para aceitar os desafios bem maiores, né? E chegar na fase adulta ali. O que eu chamo de fase adulta? Para eletrônicos, a gente tem que estar operando acima de 100 milhões por ano. Então, é um pensamento, eu acho que a gente vai realizar isso ano que vem sem loucura. Porque tem gente que fica afobado para fazer isso e se enrola demais. Sim. Né? Então, acho que sem loucura, porque tem gente que, no mesmo espaço de tempo que a gente, conseguiu fazer 3 vezes mais isso. Alguns estão enfrentando alguns problemas que eu não gostaria de enfrentar, entendeu? E eu acho que, assim, coisas que destrói qualquer tipo de negócio quando a gente fala de marketplace, porque o marketplace ele dá muito poder de alavancagem. Exato. Essa é uma verdade. Ele dá muito poder de alavancagem de faturamento. Aí tem 2 coisas que destroem o empresário. Primeiro, a ansiedade de querer crescer. Só porque a oportunidade está ali. Só porque a oportunidade está ali. E o ego. Porque daí ele vê os concorrentes deles maior do que eles. Uma coisa alimenta a outra, né? E crescendo mais do que eles, no ano, trimestre, enfim, e aí o ego fica ferido porque ele não está crescendo. E aí vem a ansiedade de crescer. E é o que você falou, uma coisa vai alimentando a outra. E ele para de enxergar o que realmente interessa. Se a empresa está eficiente, se ela está organizada, tá saudável, se está saudável,
se chegou o momento de você contratar uma pessoa mais sênior para tal cadeira, se você está demais no operacional e não deveria estar mais no estratégico para olhar mais de cima o negócio e tomar as melhores decisões. Então a galera fica olhando só para o indicador faturamento e esquece que ele é apenas um indicador. Exatamente. E, cara, você tem que ter humildade de pedir ajuda, assim, ou contratar ajuda. É fundamental, porque você não vai ter as competências que você precisa nesse momento. São muitas dores ali de crescimento, né? Como dói um osso de um adolescente quando está crescendo. Nesse momento mesmo, eu estou tendo que olhar para duas linhas de crescimento. A nossa linha que está consolidada e uma outra linha que tem muito mais a ver em desenvolver um pouco de canais próprios, desenvolver a nossa linha de produtos própria, lidar com toda a questão de importação que tem totalmente a ver com o ambiente financeiro internacional, regulamentação internacional, questões alfandegárias, coisas que a gente não está no nosso dia a dia aqui, não tem ninguém aqui tratando disso agora. Então eu tenho que criar uma outra unidade de negócio só para olhar isso do zero. E Sim. quem é que cria? Primeiro eu tenho que me entregar um pouco. Eu tenho que começar a montar as peças e depois trazer mais gente para ajudar a montar o resto do Lego. Exato. E aí, obviamente, alguém tem que estar com a mão aqui no outro negócio. É nessa hora que você, de repente, pode se perder na gestão, na minha opinião. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem olhado isso com cuidado, sem essa afobação do olho grande e, obviamente, regulando muito o ego, né? Porque muita gente te procura, que eu digo assim, até empresas e tal, e, cara, eu costumo dar a dimensão correta de onde a gente está, qual é o potencial que a gente pode ter e se a gente vai poder ajudar ou não, né? Exato. Como o Thiago mesmo já levou a gente para oportunidades e que eu tive que ser sincero e falar, cara, desse jeito eu não vou conseguir ajudar e tô super honrado ter sido chamado, mas, cara, não vai dar para aproveitar do jeito que vocês estão esperando. Então, e aí depois... E depois acabou que startou o negócio, passo a passo, estamos dentro de uma linha de teste tranquila. E é legal que o Cláudio ele fez uma construção muito legal com a gente. Foi do Esquadrão Franco, que eu passei pelas treinamento lá atrás, quando eu iniciei nesse mercado de educação, aí depois veio para a Icon, uma consultoria mais robusta. O Cláudio participou também de um encontro que a gente fez com pouquíssimas pessoas, com o pessoal da Polishop. A gente teve o prazer de conhecer lá o João Apolinário, bateu um papo de mais de 1 hora, acho, com ele lá. Ficou muito tempo lá. Foi muito legal. Foi legal. E aí foi uma parceria que num primeiro momento deu uma patinada, agora vem se mostrando que vai dar certo. E agora a gente está aqui combinando de ir para um próximo nível ainda, né? Isso aí. Acho que a complexidade que a gente está até conversando aqui, né, cara, são esses momentos em que até a própria consultoria, ela também vai se adaptar para trabalhar de outra forma, né? Exato. Então, realmente, para a gente é fundamental esse entendimento, né? A gente está num momento em que precisa estar dentro do nosso negócio e olhar com o nosso olhar. Exato. Traz um olhar de fora, mas tem que olhar com o nosso também. Exatamente. Porque senão não vai entender também a verdade do nosso momento, né? Tem muita gente que quer ficar mostrando operação bonitinha, tudo perfeito. Cara, não tem nada perfeito. Nada. Os riscos estão aí. O fato de eu ter sido mais cuidadoso ou menos afobado não me garante sucesso nenhum se eu não estiver o tempo todo revisando isso, inclusive a minha posição. Às vezes eu posso estar conservador demais quando eu poderia estar um pouco mais agressivo, né? Sem ter a insegurança que eu acho que tem naquela situação. Então, também você fazer uma autoanálise disso também é meio dolorido, entendeu? Exatamente. Você se culpa às vezes porque poderia ter crescido mais, né? Ou às vezes se culpa porque acelerou demais. Você fica nessa... É um jogo de dia a dia. Todo dia olhando, analisando, para entender se o caminho que está sendo seguido ele é o correto, é o mais saudável. Eu costumo dizer, Thiago, que eu nem tenho muito medo daquilo que eu já sei que eu não sei. Eu tenho mais preocupação com aquilo que eu não sei, que eu nem sei ainda. Exatamente. Porque isso que é o risco de estar na próxima esquina, entendeu? Exatamente. Então, assim, a minha ansiedade, sim, é de procurar mapear todos os riscos, todos, o que eu puder enxergar no meu cenário. Porque com o risco mapeado, você pode até não tomar, mas você sabe que ele está lá, sabe qual é o tamanho, aí a decisão é tua. Agora, quando você não sabe que o risco está lá e você está indo naquela direção. Não, e tem muita coisa assim, tem muita coisa que a gente sabe que não sabe, mas o grosso, o grande,
tá onde a gente nem sabe que não sabe. Isso é muito perigoso. Isso é muito louco. Tanto nas oportunidades quanto nos riscos também. Exatamente, né, cara? E às vezes você se vê descobrindo um negócio que sai do teu controle. Então não ter contingência e plano A, B e C, puta, não é da minha natureza. Desde sempre na minha vida profissional, cara, eu sempre tive... Tinha um chefe que falava pra mim, porra, você é o único cara que tem plano A, B e C. Eu falei, tem, cara. Sou chato. Detesto ser surpreendido, velho. Mas, cara, é uma realidade da vida, entendeu? Agora, tem gente que subestima muito o nível de conhecimento que você tem que ter para tocar um negócio, mesmo como esse, que é um negócio que eu considero startup. Para o potencial que ele pode alcançar, é uma startup. Né? Então, porra, o que eu não sei? Aí eu procuro caras como o Thiago, né? Outras ajudas do nível técnico dele, porque já passou por isso. Exato. Em alguma etapa do processo, pô, já está lá na frente. Então eu vou perguntar, cara, onde é que eu vou me dar mal aqui, velho? Exato. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. E chega um momento que não é pra ouvir só o que dá certo, é muito mais pra ouvir o que não dá certo. Porra, mas com certeza, né? Isso é a maior preocupação, é saber o que não dá certo. Não? E a meta 2026? Então, como eu te falei, eu acho que com essa construção, o correto, o natural é a gente pensar em passar dos 100 milhões. Legal. Porque vai estar num patamar que eu diria assim, de uma empresa média consolidada. Boa. Né? Tem muitas revelações no mercado, né? Em certas réguas a gente já é grande, em outras é startup. Eu, assim, na minha visão em relação ao meu segmento de varejo, eu acho que isso é um início de uma empresa média consolidada para aí sim, nos próximos 5 anos, a gente tem uma visão de planejamento para isso, de fato você se consolidar como um negócio relevante nesse cenário. Boa. Qual é o cenário? Empresa comercial de varejo. Se a gente vai fazer atacado, se vai fazer a estratégia que for que seja coerente e que não vá contra os nossos princípios, né, de ser uma empresa correta, estruturada e séria, cara, eu acho que a gente tem que testar de tudo e avançar com tudo que é possível. Por exemplo, é fundamental a gente avançar no nosso projeto de IA. A gente usa em algumas áreas aqui, alguns processos, mas a gente vai mergulhar nisso muito profundamente no ano que vem. Eu acho que toda empresa ela tem que olhar a IA como um projeto muito importante para o negócio. Eu acho que não é algo que você vai montar um setor. Pode ser que você tenha, às vezes, um especialista na empresa para montar os projetos, aquela parte mais operacional, mas tem que estar no dia a dia do negócio. Eu falo que a IA é a mesma coisa do que o Excel. O Excel todo mundo usa em todas as áreas e não tem um especialista de Excel na empresa. Hoje. Você não tem, assim, eu não vejo também como um macro processo, como você falou, né? Uma área de IA. Para mim, tem que entrar em todos os processos da empresa, onde ela vai ajudar a otimizar, a acelerar os cálculos, acelerar a análise de cenário, de risco. Por exemplo, o financeiro, nas automações de financeiro, o uso de IA é uma coisa muito clara e óbvia. Muito clara e óbvia. Na parte comercial, também. Sim. Né, para análise de cenários, para análise de concorrência, de oportunidades. Então, para mim, assim, tem que ter. É como você imaginar que você vai ter uma empresa hoje e não tem internet. Não, acho que tem que ter internet, não tem que ter... Pô, não existe isso. Exato. Né? É o mesmo fenômeno que aconteceu nos anos 2000, está acontecendo agora com acesso às linguagens de IA. Exato. Basicamente é a mesma coisa, né? Então não tem como você pensar na IA como algo que não vai se fazer... Já faz parte da tua vida. Perfeito. Já está por baixo dos teus processos, inclusive algo que surgiu na década de 50. Se você só sabe agora, porque te deram acesso à linguagem. Exatamente. Para se comunicar, né? Então as pessoas têm que olhar isso como estratégico para o negócio para já, né? Então, cara, as transformações que vão acontecer daqui para frente também, acho que tem um desafio enorme. Eu acho que empresas como a tua vão ajudar também a mapear assim, o que realmente, quais são as inovações que vão impactar no modus operandi de todos os negócios. E eu acredito que esse é a principal função da Icom, porque como a gente ajuda normalmente pessoas que já estão no marketplace e empresas que querem entrar no marketplace, a gente tem acesso a muita informação, muito dado, e a gente consegue prever o futuro, porque tem ali às vezes poucos sellers que fazem algo que dá muito resultado, mas a gente consegue capturar e consequentemente criar padrões
para depois os outros sellers fazerem. Perfeito. Então, o IA é uma coisa que pô, a gente olha para presente e para futuro. A gente conversou um pouco também, mas essa questão das novas regras tributárias também é uma coisa que é presente e é futuro. Fundamental, cara. Amadurecimento de gestão é algo que o nosso mercado ainda não é maduro, mas tem que ficar maduro. E também um outro ponto, que o nosso mercado ele é praticamente 100% financeiro. É financeiro na veia. Tem que ter a parte financeira muito bem adequada. E assim, Claudião, vamos estar mais próximos agora com essa meta aí dos passados 100 milhões. Quero, em 2026, ser uma peça importante aí nessa sua meta, e eu tenho certeza que a gente junto vai conseguir até superar. Show de bola. Estamos aí também, eu tô com fé nisso. E, cara, obrigado aí por você ter dado esse tempo aí de atenção pra gente, né? A gente nem acha, assim, que a nossa empresa está num estágio tão maduro para virar um mega case de nada, mas o que a gente puder contribuir ali com o que a gente aprendeu, a gente vai ter todo o prazer de compartilhar. Porra, conta comigo, o prazer é nosso participar aqui um pouco do dia de vocês. A gente gosta muito de vir a clientes que cumprem toda a jornada que a gente vê dentro da nossa escola, pô, desde o esquadrão, ICOM, enfim, e agora alçando voos mais altos. É um prazer participar do seu crescimento desse dia. Tamo junto, Claudião. Valeu, cara. Valeu. Claudião, é o seguinte, a gente falou, pô, de vários problemas de quem já tá num nível de médio para grande, mas eu queria saber de você o que você falaria para quem está iniciando. E aquele perfil, o dono de loja física, o cara que é fabricante, o cara que é distribuidor, que ele tem a possibilidade de vir e vender os seus produtos no marketplace. Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas? Cara, são públicos diferentes com desafios diferentes, mas para quem está começando, primeira coisa, estude, se informe. Não tem nenhum processo grande aqui, por exemplo, né, tributário ou financeiro, que eu não tenha, tipo assim, estudado um ano e meio ali o processo antes de decidir quem ia tocar esse processo aqui, que tipo de parceiro externo eu teria, né? Qual é o tipo de solução também que eu ia trazer para dentro do negócio. Então, tem que estudar. Parte tributária, por exemplo, antes de decidir o regime fiscal, o regime tributário, assim que a gente saiu do Simples Nacional, a gente também estudou isso aí durante uns 6 meses ou mais. Para quem está no Simples Nacional, o Simples Nacional é um regime transitório. Não é para você morar nele o resto da vida, não foi criado para isso. Então você vai ter que vir para o regime normal, que vai ser o presumido ou lucro real. Foi desenhado para isso, né? Então estude antes, para você não cair de surpresa. E tem gente que às vezes assim, estourou o sublimite lá do Simples Nacional e de repente trava a operação. O que aconteceu? Porque a Receita foi lá e viu que você está desenquadrado. Sim. E imediatamente no Mercado Livre, no portal que você estiver operando, também vai travar. Então, isso é só para dar um exemplo, né? O financeiro é a mesma coisa. Às vezes você tá crescendo um negócio com um capital talvez próprio, mas vai ter uma hora que você fala, bom, acabou o dinheiro, e agora? Essa pergunta você tem que fazer antes de acabar o dinheiro. Senão o negócio também é outra coisa que trava o negócio. Então, tudo tem que ter estudo e planejamento, na minha opinião. Boa. Não entre de forma amadora, entre de forma profissional. E se você quer contratar a consultoria, que ajudou o Claudião também a chegar nesse patamar, faz o seguinte, tem um linkzinho na descrição, tem também um QR Code aqui na tela, mira o seu celular no QR Code da tela ou clica no linkzinho, preenche o formulário, que o nosso time vai entrar em contato com você e vai criar uma consultoria personalizada às suas necessidades. O Claudião é aluno da ICOM desde a época do Esquadrão Franco, veio para a ICOM, agora a gente está entrando num outro projeto para levar o negócio para outros patamares também. Então entenda que não, independente do seu tamanho, a gente vai conseguir te ajudar. Claudião, obrigado, meu irmão, pela receptividade. Teve ali os comes e bebes, a gente bateu um papo aqui. Se não corta, eu e o Claudio, a gente ia ficar o dia inteiro falando de business. Não, eu falo pra caramba. Pô, falamos de business, a gente fala pra caramba. O vídeo foi uma aula, meus amigos. Se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, curte, comenta. O que você quer de conteúdo aqui
no nosso canal de YouTube. Aqui é o seu espaço, espaço de quem quer crescer nos marketplaces. Obrigado, meu irmão. Tamo Valeu, junto. cara. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa.